vocês com a apresentação, para que aí vocês possam, a gente possa iniciar, então. Deixa eu botar aqui, tela cheia. Vou tentar fazer uma outra forma, compartilhar só a janela para ver se ele me deixa usar os recursos aqui de marcação durante a apresentação. Então, acredito que todos estejam vendo tá aqui o recurso de marcação, ó. Ele deixa a gente usar uma caneta, ó. Interessante, para vocês não tá aparecendo aí, né? Para mim aparece uma caneta aqui, apareceu ali na tela. Só que agora eu não sei como desfazer essa canetinha aqui, deixa eu só ver. Como é que eu tiro? Borracha. Tá. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos a essa nossa reunião fechada da LC Invest. A nossa ideia aqui, como eu estava falando ali para o pessoal que já tinha entrado, a gente fazer um bate-papo sobre precatórios, e que vocês possam chegar nesses objetivos que a gente vai colocar aqui nessa nossa próxima tela, né? Qual que é o objetivo, então, da nossa apresentação de hoje, né? Saber como investir em precatórios, gerar rentabilidade de 1,4% ao mês nesse tipo de investimento, ter ganhos reais nos nossos investimentos que superem a inflação e fazer tudo isso sem depender de experts e longos estudos sobre investimentos. Se nós chegarmos no final aqui dessa apresentação e tivermos cumprido esses quatro objetivos aqui, nós vamos ter cumprido o objetivo da nossa reunião fechada de hoje, então. Deixa eu ir adiante aqui. Então, o que de fato, né, queremos com os nossos investimentos? Fazer resultados acima dos investimentos tradicionais? O que mudaria, né, nos seus investimentos? Se eu faço um questionamento para vocês, né? Nos investimentos de vocês, se vocês estivessem fazendo 1,4% ao mês, em 2 anos, em 5, em 10 ou em 20 anos. Eu gosto de fazer uma simulação aqui, para a gente ver o poder dos juros compostos ao longo do tempo, né? Digamos que a gente comece com um investimento inicial aqui de R$10.000 e vai aportar lá todo mês R$1.000, o que não é algo difícil, né? Eu digo, não é nada impossível a gente fazer um aporte inicial de 10 e todo mês ir aportando R$1.000 num investimento que vai te dar 1,4% ao mês em juros compostos. Aqui, se a gente colocar isso por exemplo, em 2 anos, ele vai te dar 42 mil. Em 5 anos, ele vai te dar 116 mil. Em 10 anos, ele vai te dar 360 mil. E vamos lá nos 20 anos que eu tinha falado. Em 20 anos, tu vai chegar lá em 2.200.000, ou seja, uma quantia significativa, né? Para quem busca uma aposentadoria ou ter uma renda extra, no sentido de lá na frente ter uma boa segurança financeira, essa estratégia aqui de 1,4%, conseguir um investimento que vai te pagar sempre 1,4% ao mês, consistentemente, no período de 20 anos, vai fazer tu chegar em 2.200.000 após 20 anos. Tem um outro cálculo aqui que eu gosto de fazer também, que é o cálculo de quanto tempo a gente demora para chegar no primeiro milhão, né? Investindo em precatórios, que eu gosto de falar, né? Se nós colocarmos aqui R$20.000 de aporte inicial e R$2.000 mensais, né? Todo mês, faz um aporte inicial de 20, todo mês tu vai disponibilizando R$2.000 a 1,4, vamos ver em 10 anos, quando a gente chega, em 10 anos a gente chega em 7.720.000, e o cálculo exato aqui é os 12 anos que a gente consegue, em 12 anos lá, tá com 1 milhão de patrimônio fazendo esse tipo de investimento. Claro, aqui tu pode mudar os valores e chegar antes no 1 milhão, né? Quem tiver possibilidade de chegar antes, mas basicamente, então, isso que eu queria mostrar para vocês, o poder dos juros compostos e de uma taxa de 1,4%, o que ela pode fazer para nós, nos nossos investimentos. Então, indo adiante aqui, até daqui para frente, né, a nossa ideia, então, é quem ficar até o final da apresentação, a gente vai criar uma facilidade para a pessoa poder investir em precatórios também, de modo que eu pediria que vocês prestassem atenção, então, bastante daqui para frente, porque quem nos acompanhar até o final vai ter um benefício de investimento aqui com a LC Invest, que pode ser bastante interessante para quem quer iniciar nesse tipo de investimento. Mas ele vai ser restrito para quem
de fato, nos acompanhar até o final. Deixa eu só fazer de novo aqui a tela cheia. Quem tiver perguntas ao longo da apresentação pode colocar no chat ali, pessoal. Como eu falei aqui, a gente não vai abrir o microfone que muitas vezes isso pode acabar atrapalhando, então, a nossa apresentação. Então, como que o Lucas, como que eu cheguei nos investimentos em precatórios? Não sei se vocês lembram, alguém aqui, provavelmente o Caio, eu sei que investe em ações, não sei se mais alguém aqui investe no mercado financeiro em ações, e provavelmente não sei se o Caio passou, mas eu passei a questão da pandemia, que a gente teve o circuit breaker, não sei se vocês se lembram, que foi o acionamento do botão de pânico. Num dia chegava a ter 2 acionamentos de botão de pânico lá na Bolsa de Valores. O que significa? Quando a Bolsa caía 10%, 20%, simplesmente se travava as negociações da Bolsa para acalmar o mercado e a Bolsa não seguir caindo de maneira extrema. Eu passei por esse episódio, tinha bastante investimento, para mim na época era bastante investimento na Bolsa, e isso me acendeu uma luz que eu pensei, eu não posso continuar investindo em algo que eu não entenda. E nesse sentido, pela minha experiência de advogado, eu percebi que investir em precatórios fazia muito mais sentido do que em ações, no meu caso específico, porque eu tinha muito mais conhecimento de como se analisa um precatório, como se escolhe um bom precatório. A partir de um caso que a gente teve aqui, do que eu chamo de case Corumbá, que é basicamente o que aconteceu. Nessa época, acabou. Alô, vocês estão me ouvindo, pessoal? Acho que agora voltou, né? Eu só vou colocar o áudio aqui. Caiu aqui Deixa eu ver se eu consigo fazer voltar aqui o áudio do microfone, que é melhor um pouquinho. Imaginei que isso poderia acontecer. Estava com pouca bateria, o microfone, ele morreu. Tá, agora ele voltou à vida aqui. Então, só botar ele e vou botar de novo, e a gente vê se ele funciona bacana. Porque o áudio do microfone é melhor do que o áudio aberto aqui. Deixa eu ver. Alô? Alô? Tá, voltou, né? Então, vou deixar ele aqui ligado na tomada. E aí ele vai carregando ao longo da apresentação. Beleza. Eu estava falando então para vocês, era um precatório que valia... Deixa eu só ajeitar aqui o microfone que ele está caído aqui, só um pouquinho. Desculpa pelas falhas técnicas aí. Então ele valia 21.600 e ele ia ser vendido por 11 mil reais. Na época, então não tinha comprador, os fundos que a gente trabalhava não estavam interessados, e eu tinha auditado esse município e tinha visto que ele pagava em dia e consistentemente seus precatórios. De um ano para o outro, ele quitava todos os precatórios. Então eu estava naquela loucurada da bolsa, perdendo dinheiro, eu resolvi, eu já tinha alguma coisa de precatório, mas eu resolvi mudar minha carteira de investimento e alocar toda em precatórios. Então, como não tinha comprador, eu resolvi comprar para mim esse precatório aqui, que aí vocês podem ver aqui na descrição, ó, onde é que está aqui. O município acabou pagando o precatório aqui, ele pagou 27 mil na época, e aqui foi deferido o precatório para mim, né? Basicamente, isso aqui eu vou mostrar para vocês, ao longo da apresentação, como é que esse processo da aquisição do precatório e do recebimento acontece, tá?
que eu só vou passar rapidamente, porque senão vou me alongar demais aqui, não vou conseguir entrar nas outras questões que também são importantes. Então, basicamente, o que eu quero demonstrar aqui é que, né, na época, então, eu tive uma grata satisfação aqui de receber o precatório, que ninguém queria, e recebi dentro do prazo e de um ano para o outro. E acabei tendo um lucro bastante significativo, o que não é comum, certo? E, a partir daqui, a gente decidiu montar decidiu montar a LC Invest, que é a nossa empresa que eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Então, a partir dessa experiência que a gente teve com precatórios, eu percebi que era uma boa oportunidade, eu segui alocando meus recursos em precatórios, e a partir daí eu comecei a fazer para mim, para amigos, amigos de amigos, e aí surgiu a LC Invest, que é a nossa empresa, que basicamente é uma empresa de originação e intermediação de precatórios, e o nosso carro-chefe aqui são os investimentos coletivos em precatórios, onde nós trabalhamos com os investidores interessados na aquisição de fração de precatórios. O que é um investimento coletivo? Basicamente tem um precatório lá por exemplo, de 100 mil reais, e nós queremos comprar aquele precatório por 80 mil, por exemplo. A gente vai pegar lá 10 investidores que estejam interessados, cada um coloca 8 mil reais, 10 investidores compram aquele precatório por 80 para receber os 100 lá no final. Então, basicamente, é assim que funciona o investimento em precatórios. Falando um pouquinho de mim e da minha sócia aqui, como está composta a empresa, para vocês nos conhecerem um pouco melhor. Eu vi que tem bastante gente nova aqui na apresentação, né? Até deixa eu olhar a lista rapidinho aqui do pessoal. Eu vi que o Cleomar está aí, nosso cliente também. Tudo bem, Cleomar? Fazia tempo, né, que a gente não dava uma passadinha por aqui, né? Então, eu sou graduado em Direito, especialista em Direito Empresarial, especialista em Tributário, e tenho uma experiência vasta nessa parte aí de análise com entes públicos e análise de precatórios. E a minha sócia, a Catiana, que ela faz a parte comercial realmente com os investidores, que muito provavelmente, se ela não falou com vocês ainda, ela provavelmente vai falar aí ao longo da semana com vocês, aqueles que estiverem interessados em investir e ir adiante nessa questão do investimento em precatórios. Mostrando um pouquinho dos números, então, da nossa empresa, o que a gente fez aí nos últimos 36 meses, tá? A gente já captou, se nós fôssemos um banco, nós já teríamos captado mais de 7 milhões em dinheiro, né, dos investidores já teriam depositado 7 milhões aqui na LC Invest, se nós fôssemos um banco. Nós transformamos esses precatórios em um patrimônio aí de quase 10 milhões, dando uma rentabilidade estimada de 38,15%, com prazo médio de retorno de 20 meses, e uma rentabilidade anual estimada de 22,86%. Deixa eu olhar o chat aqui rapidinho, que tem gente fazendo pergunta, só para eu ver qual é o prazo de pagamento de um precatório municipal originário de ação trabalhista. Depende do município, Márcia, pode ser, se o município tiver em dia, é de um ano para o outro, né? Pode ser lá 18 meses, sei lá. Mas se o município não está em dia, pode demorar anos, né? Depende de qual município e da análise do município, basicamente. Então, não tem como eu te dar a resposta precisa sem saber que município que é. Então, ainda falando dos investimentos, desses quase 10 milhões que vocês viram aqui, deixa eu até usar a canetinha aqui para ficar legal. Desses 10 milhões aqui, deixa eu ver como é que bota a caneta aqui, caneta. Desses quase 10 milhões aqui, ó, que vocês viram aqui, tá? Ele é lento, mas é lento, ó. Desses quase 10 milhões que vocês viram aqui, mas ele é chatinho de usar aqui, né? Deixa eu só, porque eu tenho que ficar usando a borracha toda hora aqui para apagar. Daí tem que limpar tudo. Tá. Nós conseguimos, então, já pagar quase 6 milhões aqui desse patrimônio entre maio de 2021 e maio de 2024. Ou seja, então não basta, o pessoal não só está investindo, como também já está tendo o retorno, um prazo médio de 20 meses, com uma rentabilidade média anual de 24,96%. Nós temos hoje cadastrados aqui no nosso CRM, que é o nosso sistema de potenciais clientes, não todo mundo é cliente, né? No CRM, mais de 10 mil pessoas, e nós já realizamos 34 rodadas de investimento, ou seja, cada precatório ou precatórios que a gente disponibiliza para investimento, nós chamamos rodadas de investimento. Então, nós já estamos na rodada 34 de investimento. Então, esses são os números da LC Invest. Se tiver alguma dúvida,
podem me questionar sobre a questão ainda, eu ainda vou falar mais sobre essa questão de prazos, mas se tem um prazo máximo, não existe um prazo máximo para pagamento de precatórios. O Rio Grande do Sul aqui, por exemplo, pode demorar até 30 anos para pagar um precatório, ou seja, ele é um estado totalmente inadimplente e que não serve, não é um precatório que tu compra para investimento, certo? Os precatórios, isso é importante ficar bem claro aqui na apresentação. Os precatórios para investimento são somente aqueles precatórios que têm prazos razoáveis de pagamento, ou seja, que são pagos em prazos razoáveis, que eu digo 24 meses ou um pouco menos de 24 meses. E para isso a gente precisa saber o tipo de precatório que está comprando e saber que o governo que deve aquele precatório é um bom pagador e se ele paga seus precatórios em dia. Basicamente é isso. Aqui é um pouquinho do que a gente já fez esse ano, né? Quanto que a gente distribuiu. Já pagamos 600 mil em maio, 106 mil entre maio e junho. Agora pagamos em julho e agosto 388 mil para os nossos investidores. Depois, mais para o final, eu vou mostrar um pouquinho dos resultados dos nossos investidores também, do que eles passaram para nós. Então, basicamente, né, esses são os números da LC, e agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que é, de fato, um precatório, né? Eu imagino, eu não sei quem está me ouvindo aí, está prestando atenção, quem já sabe o que é um precatório, coloca o número 1, e quem não sabe ainda o que é um precatório, coloca o número 2 ali para mim no chat, só para eu saber como é que a gente está de nível de conhecimento. O Rodrigo já sabe, a Márcia já sabe também, mas todo mundo é expert em precatório. Alguém tem dúvidas sobre o que é um precatório? O Rodrigo tem a receber, o Leonardo também já sabe o que é um precatório. O Júnior Queiroz ainda não sabe, que a minha ideia é a gente poder sair daqui sabendo isso tranquilamente, né? O Caio ali também, né? Então, pessoal, vou aproveitar então o espaço aqui para a gente falar exatamente o que é um precatório, né? Ele é um título judicial de um processo ganho na justiça contra um determinado governo, federal, estadual ou municipal. Vou mostrar para vocês um precatório aqui e aí vou entrar em mais detalhes para vocês verem, mas basicamente funciona assim. A dona Neide lá, né, que nós vamos ver mais adiante ali, processou o INSS, por exemplo, para receber a aposentadoria dela e ganha o processo e ela tem 100 mil reais para receber. O que vai acontecer? O INSS, que é uma autarquia federal, não vai lá pegar do bolso lá da autarquia e depositar para ela aquilo na justiça imediatamente. Antes de o INSS pagar, vai sair um título judicial que diz lá que a dona Neide tem direito de receber do governo do INSS 100 mil reais num determinado prazo. Geralmente é dezembro de cada ano, né? Então, se ela ganhou hoje a ação, o precatório dela vai entrar no orçamento 2026. A dona Neide vai ter um precatório, que é um papel, que hoje não é um papel, hoje é um documento digital, que diz que ela tem um crédito para receber de 100 mil reais do INSS. Basicamente é isso o precatório. Vou mostrar o precatório aqui, um precatório federal para vocês verem como que é. Ó, esse caso aqui é um precatório federal. Não está aparecendo para vocês, né? Antes eu mostrei ali deixa eu mudar o tipo de compartilhamento. Eu mostrei, falei todo o caso Corumbá para vocês e não mostrei a tela, né? Deixa eu só parar o compartilhamento de tela e fazer um compartilhamento de tela cheia aqui, para não dar problema. E aí eu consigo mostrar tudo que está rolando aqui. Só um pouquinho. Senão eu digo que eu estou mostrando um precatório e não estou, né? Agora vocês estão vendo, né? Aí. Ó. Então, de fato, isso aqui é um precatório federal, tá? Aqui, no caso, era um precatório que eu recebi em 2022, se eu não me engano, esse precatório aqui. Basicamente, ele fala o que cada um, sobre a dívida e o tipo de precatório que é, né? No caso aqui era o Lucas Cassiano, então foi um precatório. Esse precatório eu comprei para a minha pessoa física na época. Era contra a União Federal aqui, né? Contra o governo federal. Fazenda Nacional, desculpa. Ele tinha natureza alimentícia
ele estava... E aqui era o valor total dele, aqui era 183 mil, tá? Então, basicamente, o que eu fiz lá na época, eu negociei lá com o dono desse precatório, ele tinha ganhado uma ação de restituição de imposto de renda na época, e ele não queria esperar, ganhou em 2011, não queria esperar até o final de 2022 para receber. A gente negociou e comprou esse título com deságio, e aí eu vinha receber lá em 2022 esse precatório aqui. Então, basicamente, todos os precatórios têm essas mesmas informações, mas elas são dispostas de modo diferente, dependendo do governo que deve o precatório, né? Deixa eu só ir adiante aqui da apresentação, então. Já vimos um precatório, agora vamos falar um pouquinho como que funciona o investimento de precatórios na prática, que é o caso aqui da dona Neide, aqui, que eu gosto de ilustrar para ficar mais claro. Deixa eu só botar aqui a dona Neide aqui, ela é professora, né, nesse exemplo, e ela entrou com um processo contra o município de Goiânia. Ela ganhou esse processo virou esse título lá precatório, e está escrito lá no título que ela tem o direito de receber 100 mil reais contra o governo de Goiânia. E nós, o que nós vamos fazer aqui? A LC Invest vai se unir com vocês aqui, com o médico aqui, ó, vocês podem ver, o nosso amigo que está aí, o Caio, é médico também. Nós vamos nos unir aqui com vocês, investidores, e vamos pagar para esse precatório 50 mil reais. O que vai acontecer aqui? Nós vamos colocar no nosso portfólio de investimento, então, algo que vale 100 mil, que nós pagamos por ele 50 mil reais. Tá feia essa minha letra aqui, mas tudo bem. 50 mil reais. Ou seja, se nós fôssemos dividir entre 10 pessoas aqui, cada uma colocaria 5 para ganhar 10 no final. Só que quando esse precatório for pago, ele não vai estar valendo só 100 mil reais, ele vai estar valendo 110, por exemplo, que vai ter uma correção aí de IPCA ou Selic até o pagamento. Então, basicamente, é assim que funciona o investimento em precatório, o investimento direto em precatórios, né? A gente junta um grupo, vai lá, faz um desconto no título, traz o título para a nossa carteira de investimento e aguarda e carrega ele até o recebimento. Basicamente, é assim que funciona o investimento em precatórios. Indo adiante aqui, quais os problemas, então, do mercado tradicional de investimentos? Os precatórios, para quem ainda não sabe, eles são investimentos classificados como investimentos alternativos, certo? São todos aqueles investimentos que estão fora dos investimentos tradicionais que eu vou mostrar aqui adiante. Então, e pelo fato de ele ser um investimento alternativo, ele acaba, muitas vezes, pagando mais ou acima do mercado de investimento tradicional, sem envolver os mesmos riscos do mercado tradicional. Primeiro, a renda fixa, né? Eu gosto de falar um pouquinho da renda fixa aqui. Eu imagino que todo mundo tem alguma coisa em renda fixa. Por exemplo, renda fixa ou perda fixa, né? Uma certeza que nós temos, né? Ou a única certeza, não vou dizer a única, mas a certeza que nós temos é que o dinheiro valerá menos no futuro, principalmente aqui no Brasil, né? Isso aqui é uma simulação do nosso real, em julho de 94 a junho de 2022. Ele desvalorizou 653% nesse período, ou seja, a nota de 100 reais que tu tem na tua carteira hoje compraria o equivalente a 13 reais lá na época do lançamento da implementação do Plano Real, ou seja, perdemos muito o nosso poder de compra ao longo dos anos e isso não para, isso continua sendo assim. Aqui eu fiz um comparativo daí, peguei esses 28 anos de Plano Real, se a gente pegasse esses 100 reais, colocasse na poupança, ele viraria 523. Só que para ele manter o poder de compra da inflação que teve em todo esse período, ele teria que fechar lá 748 reais. Ou seja, quem ficou na poupança nesse período perdeu patrimônio. Por quê? Porque o dinheiro perdeu o seu poder de compra ao longo desses 28 anos e a poupança não conseguiu repor esse poder de compra. Se a gente fosse um mestre lá, o guru da renda fixa, o que não acontece na prática, a gente transformaria esses 100 em 5.500 reais. Mas aí a gente teria que estar sempre pegando os melhores fundos de renda fixa, o que é praticamente impossível de se fazer na prática. Se nós fizéssemos esses mesmos 100 reais por 28 anos, fôssemos aplicando eles em precatórios consistentemente, gerando uma rentabilidade de 1,4, a gente chegaria, então, a 12 mil reais, o que, de fato, aumentaria não só o nosso poder de compra, manteria o poder de compra do nosso investimento, mas também
daria um crescimento real do nosso patrimônio ao longo do tempo. Aqui só um exemplo de uma inflação que a gente teve em 2022, nós tivemos uma inflação de 2 dígitos, né, acumulada de 11,73%, o que gerou uma situação específica aqui. Se nós colocássemos na renda fixa, lá na época, o dinheiro, R$3.000, nesses 12 meses ali de maio de 2021 a maio de 2022, ele ia se transformar lá e rentabilizar 3.260. No precatório, ele ia virar 3.554. E se nós descontarmos essa inflação ali, a gente veria que o dinheiro que ficou na renda fixa nesse período aqui, ele teria perda do poder de compra, ou seja, aqueles 3.261 que tu ganhou na renda fixa, ele iria comprar o equivalente a 2.900 lá da época. Já nos precatórios aqui, a gente conseguiria ter um crescimento real do nosso investimento, ou seja, ele não só cresceu e virou 3.500, como ele aumentou o poder de compra, ou seja, o poder de compra dele equivaleria a 3.172 lá da época de um ano atrás. Um outro comparativo aqui que eu acho interessante fazer é do Tesouro Direto com precatórios. O pessoal gosta muito do Tesouro Direto. Eu peguei uma comparação real aqui com o IPCA mais 2029. Então, ele está dando uma taxa anual de 8,4%, que vai te dar um retorno líquido lá. Se tu botar R$20.000 no Tesouro, né? Está escrito Selic ali, mas não é. O Tesouro IPCA+, tá? Se tu colocar R$20, em 5 anos ele vai te voltar, R$20.000, em 5 anos ele vai te voltar 29.900, quase 30 mil, uma rentabilidade aí de quase 50% em 5 anos. No precatório, se a gente pegar esse mesmo valor e aplicar por 5 anos, né, os R$20.000, a gente vai ter quase o dobro, né? Nós vamos ficar lá com 40, dobro de rentabilidade, tá? Nós vamos ficar com R$42.000 e vão ter uma rentabilidade de 110%. Então, dentro da renda fixa, o precatório se destaca muito mais do que as rendas fixas que a gente tem hoje, né? Não estou falando que não se deve aplicar em renda fixa, é só um comparativo, que é importante a gente ter uma reserva de emergência, ter um valor em renda fixa também, mas comparativamente, o precatório é muito mais rentável do que a renda fixa, certo? E a renda variável? Eu sei que o pessoal investe em renda variável aqui, então vou falar um pouquinho rapidamente da renda variável aqui, sobre um dado aqui que a CNN colocou para nós, né? Em uma década, a Bolsa perdeu para a poupança e a inflação foi o pior investimento. Em uma década, a Bolsa perdeu para a poupança e a inflação perdeu para a poupança e a inflação e foi o pior investimento. Eles fizeram uma análise do Ibovespa, da média da Bolsa. Só vou tomar uma água aqui, pessoal. De 2011 a 2020, e aí eles chegaram num gráfico aqui. Vou até mostrar o gráfico para vocês. Desculpa. Vou entrar aqui no site deles. Essa linha roxa aqui é o Ibovespa. O Ibovespa, se tu botasse, então, R$10.000 por 10 anos na média do Ibovespa, tu performasse pela média do Ibovespa, tu teria no final, de 10 anos, 17.173. E se tu deixasse teu dinheiro lá, tranquilão, sem risco nenhum na poupança, tu teria 18.021. Ou seja, quem performou em 10 anos na média da Bolsa ficou abaixo da poupança aqui nessa análise. Então, não estou querendo dizer que não se investe em Bolsa, só estou dizendo que para tu te dar bem na Bolsa, tu tem que performar acima da média. Se tu não performar acima da média, tu pode acabar entrando numa situação contraditória, ou seja, tu vai tomar um risco alto na Bolsa para receber menos que uma renda fixa, por exemplo, menos que um CDI aqui, por exemplo, ou um CDB. Então, na Bolsa, quem se destaca é aquela pessoa que entende de Bolsa e está sempre acompanhando, né? Muitas vezes isso não é a realidade da maioria das pessoas e acaba que tu pode acabar amargando um resultado desses aqui, ficar 10 anos investindo na Bolsa e chegar no final e ter a conclusão de que teria valido a pena não correr risco nenhum e ter ficado na renda fixa. Lembrando que seriam 3 as hipóteses, né? Ou tu vai estar na média do mercado, ou tu vai estar abaixo da média, ou tu vai estar acima da média. Então, tu precisa estar acima dessa média do Ibovespa para, de fato, tu performar bem na Bolsa, certo? E sempre tu vai estar correndo um risco ali de alguma perda significativa que pode
em algum momento, tirar a rentabilidade do teu investimento, né? Então, é importante saber muito o que está fazendo quando está entrando no investimento em renda variável como bolsa. Eu ainda vou falar sobre riscos, né? Mas nos precatórios, por exemplo, tu estás tomando muito menos risco do que na bolsa de valores. Ou seja, tu está trocando um risco de bolsa por algo muito menor, com uma rentabilidade consistente ao longo do tempo. Só que essa comparação eu até quero mostrar, vou mostrar aqui rapidamente, daqui mais uns 2 slides, né? Aqui incluiria também, até, eu estive falando com o Caio ontem sobre esse caso aqui, eu resolvi colocar aqui, sobre o caso do Gramado Parques. É um fundo imobiliário que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se alguém aqui investe em fundos imobiliários. O que acontece? Muitas vezes, nos fundos imobiliários, tu acaba tomando um risco de renda variável, né? E tendo um retorno de renda fixa, às vezes. No caso aqui, quem tinha fundos imobiliários que tinham ativos atrelados ao Gramado Parques, acabou tendo prejuízo. O que é o Gramado Parques? Eles têm hotéis aqui na região de Gramado, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Tem hotéis, parque aquático, parque de neve, um monte de coisa. Os caras entraram numa recuperação judicial com uma dívida de 1,3 bilhões. Quem tinha ativos, então, fundos imobiliários que tinha Gramado Parque, viu o valor patrimonial do fundo cair e perdeu os dividendos daquele fundo imobiliário. Ou seja, a pessoa, além de não receber os dividendos, viu o valor patrimonial do seu fundo cair. Então, qual que é a situação aqui, né? Isso que eu gosto de fazer um comparativo, então, entre renda variável, incluindo fundos imobiliários, ações, fundos multimercado, com precatórios, para a gente ver. No ativo de renda variável, então, tu está sujeito às oscilações de mercado, tu aposta numa performance futura e incerta, muitas vezes, de um ativo, e tu acaba correndo um risco de perda do valor principal e dos dividendos e dos juros, tá? Sujeito a oscilações de mercado. Qual que é a diferença do precatório em relação à renda variável? O precatório ele tem baixa correlação com o mercado tradicional. Eu costumo dizer, às vezes, que é nenhuma correlação. Ou seja, se a bolsa subir ou cair, se o dólar sobe ou desce, se tem guerra da Ucrânia ou qualquer outra coisa, o precatório não vai mudar. Porque o que é basicamente o precatório? Naquele exemplo que eu dei para vocês da dona Neide, basicamente ele é uma negociação. Nós fomos lá, falamos com a dona Neide, olha, tem esse teu precatório de 100, eu quero te pagar 50. A partir do momento que nós negociamos com ela, transferimos o título para a nossa propriedade, as premissas ali, as variáveis já estão todas definidas. Eu sei que eu tenho um título que vale 100, que ele vai ser pago em um determinado tempo, e eu paguei 50 por ele. Disso, dificilmente, ou muito improvável que isso vá variar depois que a gente faz a negociação. Então, o que acontece? No precatório, tu está olhando para um negócio passado que tu fez. Na renda variável, tu está apostando ou olhando para o futuro, uma performance futura dos ativos, ou seja, tu depende que coisas positivas e boas aconteçam em relação àqueles ativos que tu estás carregando. Na questão dos precatórios, ele não é afetado ele não é tão afetado por questões futuras, porque ele é uma negociação onde tudo já está pré-definido antes, né? Tu acaba tendo, então, uma previsibilidade de ganho, que é fixada na data da compra do ativo, sem necessidade de projeções futuras e incertezas de mercado. Tu tem a correção pós-fixada por Selic, muitas vezes, pode ser Selic ou IPCA, depende do precatório. A forma de remuneração e pagamento está fixada na lei, ou seja, tu não tem surpresa, já tem uma decisão judicial transitada em julgado, um processo ganho, que definiu que aquele valor tem que ser pago daquela determinada forma, naquele determinado tempo, e aquilo não vai mudar. E tu também fez uma negociação com a pessoa do precatório para comprar o precatório por um determinado valor, e tu sabe que aquilo também não vai sofrer alteração. De modo que, nesse cenário, muitas vezes tu acaba tendo uma estabilidade de renda fixa sem a volatilidade do mercado financeiro no precatório, e isso acarreta que o quê? Tu tem uma baixa probabilidade de perda do principal e dos juros, dos dividendos que vão incidir sobre aquele precatório. Então, esse é um comparativo entre a renda fixa e o precatório, e muitas vezes tu acaba tendo no precatório aquilo ali que eu falei para vocês, né? 1,4% consistente durante um longo período, o que te dá esse crescimento, essa bola de neve dos juros compostos, né?
E se tu fizer isso com consistência ao longo dos anos, tu vai correr menos risco do que na renda variável, certo? E aí a tendência de tu ter um crescimento patrimonial significativo vai ser cada vez maior. Então, isso não significa que não deva investir na renda variável, mas é bastante importante tu colocar um ativo, dar uma apimentada na tua carteira de investimento, ou seja, colocar um ativo alternativo como precatório na tua carteira de investimentos para melhorar a performance e dar mais segurança na tua carteira se tu tem muita renda variável, por exemplo. Ainda sobre o problema do mercado tradicional, as pessoas, muitas vezes, né, elas estão preocupadas em ensinar a investir e não fazendo as pessoas gerarem os resultados dos seus investimentos. Um mercado muito grande de venda de cursos de investimento. Então, o que eu quero dizer com isso? O nosso objetivo aqui, na verdade, não é vender curso de investimento para vocês, mas basicamente é que vocês cheguem no final da apresentação e saibam como gerar esse 1,4% ao mês nos investimentos de vocês, utilizando os precatórios. Então, é importante estudar sobre investimento e ter conhecimento, mas o que acontece muitas vezes é que os gurus de investimento estão mais interessados em vender o curso para nós do que, de fato, apontar uma solução de investimento que vá fazer a diferença nos nossos investimentos e vai gerar esse ganho patrimonial, esse crescimento real do nosso patrimônio ao longo dos anos. Então, esse é um dos problemas do mercado tradicional. Não estou dizendo que é sempre assim, mas é algo que eu noto bastante. E, para quem usa assessorias de investimentos ou corretoras, né, geralmente, a pessoa que está te fornecendo lá, te assessorando, ela está preocupada em vender aquilo que comissiona mais, que não necessariamente é o melhor para ti, ou seja, tem um conflito de interesses, e ele participa nos ganhos, nos ganhos do teu investimento sem o risco de sofrer prejuízo, ou seja, depois que ele te vendeu o investimento, ele já foi comissionado, já recebeu, se aquilo te der prejuízo, para ele não muda nada. É um pouquinho diferente da nossa política aqui na LC Invest, que a nossa relação com vocês é do início ao fim do precatório, porque a nossa remuneração se dá sobre a performance do precatório, certo? De modo que, para mim, para nós aqui da LC, é importante que vocês não só recebam o precatório, mas que o precatório performe na taxa que a gente pré-estabeleceu para que a gente possa ter a nossa remuneração, de modo que a gente vai até o final de vocês com o investimento. Então, como sair desse ciclo vicioso do mercado tradicional, né? O que a gente pensa é o retorno lá para o caso inicial que eu falei de Corumbá para vocês, né? É um investimento, nós adotarmos um investimento de economia real, de um ativo real, comprar um bem da economia real. Basicamente, os investimentos alternativos, como os precatórios, eles são um bem da economia real. Então, nada mais do que tu está fazendo é comprar. É como se fosse, por exemplo, se tu estivesse investindo num imóvel, alguma coisa assim. Tu está fazendo uma negociação de um imóvel, está comprando ele na planta, ou está comprando ele... na planta seria o exemplo, né? Está comprando um bem da economia real, quando ele estiver pronto, tu vai revender ele. Ou seja, tu participou de um negócio da economia real. E o precatório é isso também, né? Tu está adquirindo aquele direito e está participando de um bem da economia real, de modo que isso acaba gerando uma rentabilidade bem maior do que os investimentos tradicionais. O Anderson pergunta ali se... algumas dúvidas, né? Esse 1,4 é pré-fixado, o retorno é mensal ou apenas no pagamento do precatório? Aqui, como é que acontece? O juro, a remuneração, ela vai ser computada mensalmente na tua carteira, certo? Aquele 1,4, 1,4, 1,4, mas só vai ter a disponibilidade financeira daquilo ali a partir do momento que o precatório for pago. Porque o precatório, ele não é, o investimento em precatórios, ele não é uma conta financeira, né? Não é um investimento financeiro que tu deposita e saca a hora que tu quiser, né? Não é uma poupança, ou um fundo que tu deposita o dinheiro e ele fica rendendo lá e tu saca a hora que tu quiser. Tu precisa carregar o título até o recebimento. Então, basicamente, vai ser computado mensalmente o crescimento lá do teu dinheiro, mas aquilo só vai ter a liquidez no pagamento do título. Esse 1,4 é pré-fixado, no nosso caso é pré-fixado, e ele está limitado
a carteira de investimento, no seguinte sentido: a gente cria uma carteira de investimento para que ela possa te remunerar a 1,4% ao mês e também gerar um spread maior para remunerar a nossa taxa de performance, de modo que a gente monta uma carteira nesse sentido, né? Para tu não ser remunerado a 1,4, seria um caso extremo que a carteira vai defaultar, por exemplo, vai demorar muito tempo para ser pago, aí pode ser que esse 1,4 ele reduza, mas não vi isso acontecer ainda, certo? A gente faz uma conta econômico-financeira aqui para que o título seja pago dentro de um determinado prazo e possa pagar esse teu prefixado de 1,4. Tá certo, Anderson? Isso depois está explicado também no contrato, tudo ali, mas depois a gente pode ver isso com mais calma também. É juros sobre juros, sim, é juros compostos esse 1,4 aí. Aqui, então, eu acho que agora a gente entra na parte mais... que geralmente são a maior parte das dúvidas das pessoas está aqui nesse quadro aqui, né? Depois a gente tem mais um quadrinho de riscos ali, que é importante. Como evitar, né? Geralmente, alguém tem um tio, uma tia, um avô, uma avó, que tem um precatório para receber e não recebe nunca aquele título. E aí a pessoa tem aquela concepção na cabeça já formada de que precatório o governo não paga. Não é verdade. A grande maioria dos governos não pagam os seus precatórios, mas existem governos que pagam seus precatórios em dia. O Caio, que está aqui, eu sei que ele é do Amazonas, por exemplo. As melhores oportunidades que nós tivemos nos últimos anos em precatórios aqui na LC Invest foram precatórios do Amazonas. A gente conseguia rentabilizar lá 25% ao ano, por exemplo, com precatórios do Amazonas, porque o estado do Amazonas é um bom pagador, ou seja, ele paga em dia os seus precatórios, certo? O governo federal paga em dia seus precatórios, o próprio município de Goiânia, que eu dei o exemplo, paga em dia seus precatórios, o estado de Espírito Santo paga em dia, o estado de São Paulo, nós conseguimos fazer acordo e receber antes o precatório, a gente teve bastante sucesso, aqui depois eu vou mostrar um exemplo para vocês, no recebimento de precatórios do estado de São Paulo. Então, basicamente, como que a gente evita o atraso, então? A gente faz uma análise do governo, antes de adquirir o precatório, a gente analisa o governo que deve e vê o histórico de pagamentos e se ele vem pagando em dia. E aí, esses precatórios que a gente compra, o precatório fica numa lista de pagamentos, do 1 ao 1000, por exemplo. E aquilo entra no orçamento. Por exemplo, os precatórios federais estão... os próximos a serem pagos são os orçamentos 2025. Os 2024, para vocês terem uma ideia, foram pagos todos em janeiro, por exemplo. Algo bem fora da normalidade. Então, tem os precatórios 2025, eles estão numa lista. Quando a gente compra um precatório 2025, a gente está no início da lista daquele do governo federal, por exemplo. Quando o governo federal disponibilizar orçamento para pagar precatório, a gente vai estar lá no início da lista e logo vai receber. De modo que a possibilidade da gente cair num atraso é muito remota. E se cair num atraso, vai ser um atraso muito pequeno, assim, algo que não vai ser prolongado. A pessoa fala, mas pode atrasar 5, 6 anos. Se um precatório atrasar tudo isso, foi um erro de análise de governo, quando fez a análise do governo pagador lá, certo? Então, via de regra, os governos que pagam em dia não atrasam, e se tem um atraso, eventualmente ele não é nada significativo, tá? E o que o pessoal não fala, porque fala muito precatório atrasa, mas ninguém fala que tem governos que antecipam o pagamento dos precatórios. O estado do Amazonas, por exemplo, é um. A gente tem precatórios aqui em 2024 que está pagando os clientes, a gente pagou no primeiro semestre agora, o governo poderia ter pago em dezembro de 2024, pagou agora, por exemplo, antecipou, certo? Na verdade, a gente estava prevendo liberar em março de 2025 e já liberou agora, porque o governo antecipou os pagamentos. Então, assim como existe o viés do atraso, também existe a vantagem da antecipação, por exemplo. Bom, eu vou entrar depois um pouquinho nessa parte de novo do atraso, mas eu vou adiante aqui, né? Então, feita essa análise, verificando que o governo paga em dia seus títulos, então a gente negocia um precatório para que ele tenha um deságio que justifique rentabilizar o investidor a, no mínimo, aí 18% ao ano. Feita essa negociação, a gente traz, então, o título
a gente faz a avaliação, né, do processo, vê trânsito em julgado, vê se o processo tramitou corretamente, faz toda uma auditoria no processo, e aí verifica também as certidões do dono originário do título. Basicamente, o que quer dizer isso? Quem vendeu o título para ti não pode ter dívidas que podem onerar o precatório. Por exemplo, a dona Neide lá tem... Eu vou desligar aqui, que agora está quase cheia a bateria ali. A dona Neide, fico mais que eu estou com um fio aqui também me incomodando. A dona Neide lá tem 100 mil para ganhar do INSS, por exemplo. Só que ela tem uma dívida de 200 mil com o INSS. Quanto que esse precatório dela vale? Não vale nada. Por quê? Porque aquele precatório pode eventualmente vir a servir de garantia para aquela dívida que ela tem com o INSS. Então, um dos trabalhos da LC Invest é fazer esse levantamento das dívidas da pessoa para garantir que ela não tenha nenhuma dívida que possa atingir o título para a gente não ser surpreendido lá com uma penhora em cima do nosso precatório, certo? Que o precatório venha responder por dívidas do credor originário. Feito isso, o precatório é transferido para a custódia da LC Invest aqui, ou da nossa securitizadora, e a partir daí a gente apresenta aos investidores o precatório. Eu vou mostrar tudo isso aqui na prática depois, tá? Daí aqui eu estou na teoria da prática, vou mostrar tudo isso acontecendo na realidade aqui. Assinatura, a gente assina um contrato de investimento, que é a garantia da transferência da propriedade do precatório para o investidor. Então, vocês assinam um contrato de investimento com a LC Invest, vocês se tornam proprietários de uma fração do precatório, vai estar lá, você adquiriu 2,3% do precatório, por exemplo. E aí tu tem aquele contrato te dá essa propriedade, e aí tu carrega o título até o recebimento. O título é pago, a gente distribui o valor para os investidores. Eu vou mostrar aqui um caso que a gente teve de precatório do estado do Amazonas, ó. Até o Caio, que é de lá, e veio morar aqui no Rio Grande do Sul, né, Caio? Vou mostrar aqui, ó. Uma coincidência que a gente estava comprando, cara, a gente comprou muito precatório do Amazonas, cara. Só que agora a gente não está comprando tanto porque eles estão com orçamento muito inchado, né? E aí a gente não está recomendando o Amazonas agora, mas quem entrou nos precatórios do Amazonas nos anos que a gente falou, que foram até ano passado, né? Teve um retorno bastante significativo. O pessoal ganhou acima de 25% na época, por quê? Porque o desconto no precatório do Amazonas era muito alto, entende? Tu ia comprar o precatório, tinha pouca gente comprando, e aí tinha um desconto muito alto, então era possível remunerar bem mais o investidor, né? Hoje já não é uma realidade, não é o que acontece na prática. Então, aqui, esse caso, ó, o seu Antônio lá, até a gente tirou as informações dele aqui, ele tinha um precatório de 50 mil reais, e nós, aqui o estado, ó, do Amazonas e tal, daí a LC Invest fez um contrato com ele aqui de cessão de direitos, ó, com o seu Antônio, e pagou para ele lá na época, onde é que é aqui, seu Antônio, o valor? 22 mil reais, ó. E nós compramos em que data? Isso aqui tudo foi feito a auditoria, aí foi feito o contrato com o seu Antônio lá, a gente trouxe o título para a carteira da LC, 22 de novembro de 2021. Ó. Trouxe para a carteira da LC, e aí nós apresentamos isso lá no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para transferir o título para a custódia da LC, daí aqui aparece o registro de cessão e a inclusão da cessionária LC Invest no polo ativo, ou seja, o título foi transferido lá para a LC, porque a LC carrega os títulos em nome dos investidores em frente à justiça, certo? Isso em dezembro de 2021. Aí, passado um tempo, o Estado do Amazonas apareceu lá no processo e comprovou o pagamento atualizado aqui, ó. Aí ele vai lá, junta os comprovantes aqui dos pagamentos e tal. E aqui a gente quer ver quanto que deu no final essa brincadeira aqui, deixa eu ver. Aí a LC entrou no processo, pede a transferência dos valores aqui, para poder transferir para os investidores. Aí sai um alvará aqui, onde está escrito alvará aqui? Bom, enfim, sai a determinação lá para pagamento, e aí aqui está o recibo da época, ó. Cadê a data aqui? Deixa eu ver a data aqui, acho que não está aparecendo, a data está aqui. Enfim, deixa eu até ver. Mas a gente vê ali pela petição, não está a data aqui no recibo, mas tudo bem. E aí voltou lá 44.900, né, daquela compra inicial, voltou 44.900. Aqui, ó, 28
setembro foi quando foi dada a ordem de pagamento aqui, ó. Então, esse aqui é um caso específico, então, que a LC Invest comprou o precatório, distribuiu ele para os investidores e os investidores foram contemplados aí num prazo razoável, acho que deu uns 18 meses aqui menos, né? Eu vou voltar para a apresentação aqui. Então, é basicamente assim que acontece na prática. Um outro caso aqui que eu até coloquei, é um caso que a gente recebeu agora mês passado contra o estado de São Paulo. Ó. Vou ser rapidão aqui também, para a gente não cansar vocês, né? Aqui a gente fez um acordo com eles, ó. A gente foi lá, entrou no processo, transferiu, aqui tá os documentos da transferência e tal. Deixa eu só olhar aqui, foi feita a sessão aqui, de direitos também. Deixa eu só olhar aqui só mostrar para vocês aqui o acordo. O juiz homologa aqui a transferência para ele se investe, ó, homologa e tal. Que é um acordo, ó, a gente assina um acordo, termo de acordo, para receber o precatório. Aqui a gente pula a fila e recebe antes aqui. Boa noite, Anderson. Te espero na próxima aí. E aí a gente recebeu lá o precatório. Aqui no caso tem um recibo aqui de recebimento também, tá? Só para mostrar para vocês, eu não vou ficar mostrando todos os documentos, senão vou cansar vocês, mas só para mostrar para vocês, né, dos recebimentos, né? Mostrei um precatório federal que a gente recebeu, um precatório municipal, um precatório do estado do Amazonas, um precatório do estado de São Paulo, só para vocês verem na prática que, de fato, é possível investir num precatório e é possível receber um precatório. Agora, falando um pouquinho sobre riscos, tá, pessoal? Acho que essa parte aqui é a parte que talvez, se vocês tiverem dúvidas, vão colocando no chat ali. Imagino que tenham dúvidas ainda, né? Essa parte aqui é importante, né? Que é a parte aqui mais sensível da nossa apresentação aqui. Demora. O ente público não pode deixar de pagar a dívida, mas pode atrasar seu pagamento, que era o que eu estava falando ali com a Márcia no início, né? Embora o governo ele tenha que pagar numa determinada data, até dezembro do ano seguinte, se ele é um governo que atrasa, ele pode começar a atrasar indefinidamente, por exemplo. Ele não pode deixar de pagar, mas ele pode atrasar indefinidamente. Aí, por isso, como que a gente evita isso? É exatamente fazendo essa auditoria para evitar, para pegar os melhores governos, para não cair num atraso recorrente e acabar tendo que carregar o título indefinidamente. Nunca vi isso acontecer em investimento em precatórios, a pessoa tem que carregar indefinidamente, tá? Porque tudo isso passa por uma auditoria prévia que exclui os casos que tu já sabe de antemão que vão cair num atraso excessivo, certo? Então, é feita essa análise, se afasta aqueles casos que não dá para investir porque pode ter um atraso muito longo, e se entra nos casos bons. Mas vamos para o caso extremo. Comprei um precatório, atrasou. O que vai acontecer? Não significa que tu perdeu o investimento, significa apenas que tu vai ter que carregar por mais tempo o título e ele vai ser remunerado daí por 100% do valor de Selic, tá? Durante esse período de atraso. Claro, se o atraso for muito prolongado, ele vai prejudicar a tua rentabilidade, certo? Só que como a gente seleciona precatórios de governos que pagam em dia, a probabilidade desse atraso ser algo muito grande é bastante baixa, certo? Outro risco aqui, fraude. Há risco de o cedente originário negociar o ativo em fraude com terceiros. A dona Neide lá foi vender um precatório, vendeu para 10 pessoas o mesmo precatório. Como que a gente evita esse tipo de coisa? O que a gente faz? A gente faz aquilo aí que eu mostrei para vocês. Adquire o precatório, já leva essa informação para o juiz e o juiz homologa o título em favor, a transferência do título em favor dele se investe, o que evita que a pessoa venha vender o título para várias pessoas. Sobre as dívidas, né, a existência de dívidas em nome do cedente anteriores à cessão pode atingir o precatório. Então, todas as dívidas que a pessoa tiver, que ela tiver antes de te vender o precatório, podem recair sobre o precatório, podem virar, o precatório pode virar a garantia daquelas dívidas. Então, o que é importante? Fazer todo um levantamento, uma análise de crédito daquela pessoa para limpar as dívidas que tem no nome dela, ou que ela não tenha dívidas. E aí, feito isso, o precatório é transferido. Se ela vier adquirir dívidas futuras, já não interessa mais,
porque o precatório já não é mais dela, é só dívidas passadas, anteriores à transferência do precatório. O cálculo, outra questão, o cálculo, eventualmente, de atualização do precatório pode mudar. Eu falei que é Selic, certo? Isso foi mudado agora, final de 2022, na Constituição estabeleceram a Selic. Então, a gente não acredita que vai ter uma mudança de índice agora nos próximos anos, tá? Mas, eventualmente, pode o STJ ou o STF, não é mais Selic, agora é TR, por exemplo, a correção, certo? Mas seria um caso remoto, a alteração do índice de correção ou alteração do próprio cálculo do precatório. Outra coisa importante aqui, eu acho que é bastante interessante, quem está até agora aqui com a gente, no nosso contrato de investimento, ele vai falar sobre risco, certo? E lá tem uma cláusula que fala explicitamente que existe a possibilidade de perda total do investimento, possibilidade remota de perda total do investimento. Por que está dito, por que tem essa cláusula lá? Porque tudo que isso que a gente faz, eu mostrei aqui para vocês, é uma auditoria, ou seja, ela tem uma limitação humana. É impossível uma pessoa auditar algo, ou auditar um precatório, ou o que quer que seja, e excluir 100% dos riscos em cima de qualquer situação, porque ninguém é onisciente, ninguém é Deus para saber tudo que vai acontecer. É basicamente como um médico, por exemplo. O médico tem uma prescrição para fazer para o paciente, ele vai dar os remédios certos, nas horas certas, as quantidades certas, mas o paciente pode reagir de uma forma diferente, inesperada, que não é, vamos dizer, não é culpa do médico, mas o paciente reage diferente e vai ter um outro resultado, né, vai, sei lá, passar mal, vai morrer, etc. Então, ou seja, o médico aplicou toda a técnica, a perícia dele, para que a pessoa tivesse o melhor tratamento possível e não viesse a falecer, por exemplo. Aqui é a mesma coisa, nós, como auditores de precatório, advogados, a gente aplica todas as nossas técnicas para que não venha acontecer nenhuma perda em cima do precatório. Mas é como a gente falou, é impossível a gente prever todo e qualquer risco. Nenhuma auditoria, seja uma Big Four dessas, uma Price, uma Ernst, qualquer uma dessas, ela não vai conseguir te entregar uma auditoria que vá isentar 100% dos riscos. Se existisse um investimento que é zero risco, por exemplo, né, então provavelmente esse investimento te remuneraria quase nada, né? Para algo zero risco, se não tem risco nenhum, teu ganho também é quase nada. É importante falar aqui que, assim como o precatório ele não tem FGC, por exemplo, né? Assim como as ações em bolsa, fundos imobiliários não tem FGC, Tesouro Direto não tem FGC, o precatório é a mesma coisa. O que garante o Tesouro Direto? É o governo que está lá devendo aquele título. O precatório é a mesma coisa. O que garante o precatório? É o governo que está do outro lado, daquele lado de lá, devendo aquele título. Então, basicamente, essa previsão de cláusula existe ali porque não existe uma garantia contratada, entende? Se a gente fosse colocar uma garantia, vamos criar um seguro de precatórios, provavelmente a tua rentabilidade não vai ser 18% ao ano, certo? Se tem seguro, tua rentabilidade vai ser menor, porque tu vai ter que arcar com o custo do seguro que vai garantir que, se der algum problema, tu vai receber lá 100% do investimento, tipo um FGC, certo? Isso não existe, né? Não sei se no futuro vai ter, mas hoje não é economicamente viável, certo? Porque ele tira toda a rentabilidade da operação. Mas eu nunca vi, tá? Eu nunca vi uma perda total em precatório. A gente está desde 2000, fora o tempo que eu trabalho com precatório, mas eu digo com a LC lá desde 2021, com os investimentos e tal, já está quase 10 milhões de patrimônio ali, nunca vi ter uma perda total de investimento em precatórios. Então, é uma hipótese que é remota mesmo, certo? Então, cenário atual dos investimentos, né? Renda variável, alto risco, então a pessoa tem que saber navegar nesse cenário de renda variável, né? Ser um expert, não é para qualquer um. Renda fixa tem esse problema que muitas vezes ela pode pagar menos que a inflação. E qual que é a solução, né? Qualquer solução para esse quadro dos investimentos tradicionais que eu coloquei ao longo da apresentação, né? Nós utilizarmos de um ativo real, que tem ganho acima da inflação, e utiliza a correção de um índice que está acima da inflação atual, como a Selic. Basicamente, uma das soluções que a gente vê para esse cenário dos investimentos tradicionais é a utilização mesmo do precatório.
Quem aqui que conseguiu me aguentar até agora, quem aqui que conseguiu me aguentar até agora acha que é possível, então, ter crescimento real do seu investimento investindo em precatórios? Você consegue imaginar os ganhos, né, daquele 1,4, tendo esse aumento de rentabilidade nos seus investimentos, né? Consegue... Desculpa, tô falando aqui, tô ruim da garganta, mas tudo bem. Consegue imaginar, né, saindo dos ganhos atuais e entrando numa oportunidade que pode te dar 1,4%? Você gostaria, então, da LC Invest te ajudar para fazer esse resultado de 1,4% nos teus investimentos? Essa pergunta eu gosto de fazer. Quem gostaria, pode colocar ali, né, para me deixar feliz, inclusive, para ver que você está prestando atenção, né? Então, indo adiante aqui, eu trago aqui de novo a simulação que a gente fez lá no início, né? O que o 1,4% pode gerar, né? Se nós fizermos lá um aporte de 10 mil, todo mês, a 1,4, 20 anos, retorno final, 2 milhões e 200 mil. Patrimônio significativo a gente consegue gerar com um aporte total de 250 mil, né? Vamos aportar aí 250 mil e vamos transformar isso em 2 milhões e 200. Então, a mágica, vamos dizer assim, dos juros compostos, ela é muito forte aqui nesse aspecto. E esse 1,4, ele, de fato, ele consegue fazer uma diferença bem significativa nos investimentos. O Cleomar pergunta ali, e se a correção for TR, o que mudaria? A TR ela vai ser menor, né? Eu não sei quanto que está a TR hoje, mas vai ter uma correção menor daí do precatório, não é a Selic é 10,50, a TR é bem menos, né? Dele impactaria negativamente na tua remuneração, daí não seria 1,4, por exemplo. Mas a possibilidade disso acontecer é algo extremamente remoto, assim como eu falei, né? Eles fizeram uma alteração na Constituição para dizer que é Selic, então a chance disso acontecer é bastante difícil. O que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, é a oportunidade que a gente tem em aberto hoje, que é a 34, tá? Então, o que é essa oportunidade de 34? Eu vou falar um pouquinho mais dela. Então, ela é uma carteira de investimento em precatório federal, que a gente está estimando pagamento lá em dezembro de 2025. Acredito que com a política de pagamentos do governo federal atual, eles vão quitar isso aí antes de dezembro, tá? É o que mostra o histórico aí dessa política desse governo. Então, é uma remuneração de precatórios federais a 1,4% ao mês, que dá os 18,16 ao ano. O aporte mínimo nessa carteira é 10 mil reais. Deixa eu ver aqui que isso a gente já tem. E eu quero, para quem ficar aqui até o final, eu vou possibilitar que esse aporte mínimo seja reduzido. A pessoa não vai ser obrigada a fazer 10 mil, tá? Você vai poder fazer 5 mil reais de aporte. Especialmente para quem vai começar agora. Eu sei que tem investidores nossos aqui que já aportam valores bem mais altos do que 10 mil, inclusive. Mas muitas vezes a pessoa que está começando pensa assim, vou ter que disponibilizar 10 mil reais, mesmo que a pessoa tenha mais recursos, mas às vezes quer começar com um valor menor para poder conhecer o investimento. Então, uma das formas que a gente vai disponibilizar, então, é que quem ainda não investiu possa ter esse benefício de entrar com apenas 5 mil, metade dos 10 mil. Aí a pessoa pode aportar, receber o valor, ver como funciona, ver se gosta da LC, né? Vai acompanhar a nossa sistemática aqui de como que a gente faz os investimentos, e aí ela vai, ao longo do tempo, aportando mais. Por óbvio que eu gostaria que vocês aportassem acima de 10 mil também, mas é importante que a pessoa desenvolva, crie, né, essa relação de confiança conosco, para que ela possa se sentir segura do que ela efetivamente está fazendo, que é o nosso objetivo aqui, é que vocês saibam exatamente o que vocês estão fazendo e tenham segurança naquilo que vocês estão fazendo e naquilo que vocês estão investindo. Aqui um pouquinho dos depoimentos dos nossos investidores, tá? O Eduardo Dinon aqui, que é um já investidor de longa data, ele conseguiu fazer 28% anual, ele não colocou aqui, mas isso aqui é anual. Era na época que a gente estava rodando os precatórios, eu peguei do Amazonas aqui, a Elise, que é uma das nossas investidoras, a primeira investidora nossa foi a Elise, lá em 2021, a Elise acreditou na gente, ela entrou, ela fez 25% ao ano já com a gente aqui, né? Quem é investidor antigo da LC
e surfou a onda dos precatórios do Amazonas e entrou lá no início, conseguiu ter retornos bastante significativos, tá? Que hoje a gente não está conseguindo entregar esse retorno, mas quem é das antigas teve ganhos bastante acima do mercado, tá? Aqui o Denis, inclusive, ele é assessor de investimentos, ele também investe com a gente, ou seja, ele procura, mesmo sendo um cara que investe em renda fixa, renda variável, e tendo bastante conhecimento de investimentos, ele procura, quando ele pensa em investimentos alternativos, ele procura a LC para fazer os resultados dele também aqui. O Jair aqui também é nosso investidor de longa data. Enfim, vocês podem entrar no Google Meu Negócio. Eu estou pedindo para... A gente tem mais de 120 investidores, tá? Eu estou pedindo para o pessoal colocar os depoimentos ali. O marketing não é o nosso forte, tá? Gostaria que fosse, mas não é. Então, a gente está sempre correndo atrás da máquina aqui. Aqui tem outros investidores, né? Esses aqui a gente tem os vídeos deles que estão postados nas nossas redes sociais, que é o Dr. Eduardo, que fez 27,24 em um ano, e o nosso amigo aqui, o Guilherme Borges, que é construtor aqui no Rio Grande do Sul, ele conseguiu fazer aí 24,80 em 9 meses, um resultado bem significativo, tá? Não vou colocar o vídeo aqui para não cansar vocês. Isso aqui eu falo, viu, Rodrigo? Essa questão dos precatórios eu falo mais para o final ali. Aí eu esclareço bem como que aconteceu nessa situação aí do governo ter passado os precatórios para os bancos e tal. Eu explico daí exatamente o cenário, o que aconteceu ali para vocês entenderem, tá? Então, o que é, falando um pouquinho da oportunidade, né? O que é essa oportunidade, então? Que eu estava falando para vocês, a oportunidade de 34. É uma carteira de investimento em precatória compostas por precatórios federais, uma remuneração mensal aí de 1,4 em juros compostos. Se o pagamento acontece antes do prazo, o prazo está para dezembro. Se acontece antes, você recebe proporcional ao tempo da aplicação, né? O foco nosso aqui, então, é o resultado e não tornar vocês um expert em precatórios, ou seja, eu não espero que com uma apresentação vocês virem expert e saiam no mercado catando precatório, analisando, auditando precatório e comprando precatório. Não. É que vocês entendam a sistemática para, quando fazerem o investimento, fazerem isso com segurança, né? E tenham o resultado, né? O que a gente quer é que vocês, de fato, façam esse 1,4 e isso faça a diferença no investimento de vocês, no portfólio de investimento de vocês, e vocês vejam o crescimento real do patrimônio investido de vocês. É isso que a gente quer, tá? O que a gente quer, o que a gente espera fazer em parceria com vocês. Indo adiante aqui. Gostei, Lucas, achei muito bacana essa oportunidade, cara, 1,4 tá legal para mim. Como é que você faz? Então, tu decide o valor do aporte, né? Eu vou disponibilizar a possibilidade de vocês colocarem 5 mil. Ali depois eu vou botar um link, daí quem quiser investir vai ter que responder no link ali, mas a pessoa decide o valor do aporte, assina um contrato de investimento e aí ela se torna a dona daquela fração, carrega o título, está investindo aqui com a gente. Como que ela acompanha o investimento dela? A gente manda relatório mensal, a gente está em desenvolvimento de uma plataforma, ainda não está no ar a plataforma, vai demorar uns 3 ou 4 meses, é um trabalho que demanda muito, mas a nossa ideia é no futuro, né, ter a plataforma. Enquanto a plataforma não está aí, vocês acompanham por relatórios mensais, né? Importante entender o cenário atual do investimentos em precatórios, né? Eu não tenho como garantir que esse 1,4 vai acontecer nos investimentos futuros, porque isso depende do CDI, né? Se o CDI cai, pode ser que na próxima oportunidade eu não consiga fazer 1,4, vai ter que fazer 1,3, por exemplo. Hoje eu sei que os títulos que a gente tem em carteira aqui, eles conseguem te remunerar 1,4, de modo que vamos dizer assim, está garantido o 1,4 ali dentro dos termos do contrato, certo? Só que nas próximas oportunidades, se o cenário mudar, estão dizendo que a Selic vai subir, mas não se sabe o que esse novo presidente do Banco Central vai fazer. Mas se a Selic começar a cair, os investimentos em precatórios também vão sofrer uma queda na taxa. Então, hoje a gente tem uma oportunidade bacana de entrar com uma taxa boa e não correr o risco de ver uma oscilação da Selic e influenciar o nosso investimento. Como está a disponibilidade atual do investimento, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Hoje, ele é uma captação de 229 mil, nós já captamos 163, nós temos aqui 66 mil em aberto, ou seja, já captamos 71%. Falta só 28%. Então, caso, né, vocês queiram investir, está quase fechando o investimento. Para vocês poderem garantir o investimento nesse ativo, precisa ter essa garantia do 1,4, então teria que
né, se agilizar. Essa oportunidade, deixa eu até fazer uma simulação aqui para nós, ó. Eu vou colocar uma simulação dentro desse quadro de investimento aqui. Cadê você? Não entrou aqui a simulação dos juros? Aqui, ó. Por exemplo, eu vou disponibilizar depois dessa tela aqui, se eu vou colocar, se eu vou disponibilizar o link para quem estiver interessado em poder ter essa oportunidade de aportar menos de 5, tá? Menos de 10, desculpa, vou aportar 5 só. Por exemplo, se tu entrar aqui com 25 mil nessa oportunidade, vamos botar lá que ele paga em 15 meses, tá? Tu bota 25, tira 30, por exemplo, em 15 meses, ó. 5 mil reais e 700 de juros, né? Se o teu investimento ficar abaixo de 35 mil reais, o teu resultado final aqui abaixo de 35, tu tá isento de imposto de renda. O que quer dizer isso? Tu vai ganhar limpo 1,4, certo? Então esse número aqui, botar 25, é um número bacana. Se a gente botar 28 aqui, 28, ó, o cara fica com 34.400. Ficou abaixo da isenção. Ganhou 1,4 limpo. Como é que é o imposto de renda nos precatórios? Se tu botar 35 mil, botou 30 mil, tirou 40 mil, tu vai pagar só sobre a diferença, 15% sobre a diferença. Tu botou 30, tirou 40, tu vai pagar 15% sobre a diferença, sobre os 10 mil, vai pagar 1.500 de imposto, certo? Mas se tu ficar abaixo da faixa de isenção, tu não vai pagar imposto. Voltando aqui, não sei se vocês querem simular algum valor aqui. 10 mil, Rodrigo Álvaro. Vamos botar aqui 10 mil, o que rola nos 10 mil aqui? Vira 12, ó. 12.300. Se ficar 15 meses, né? O investido. Isso vai depender, né, da política de pagamento do governo, certo? Mas a gente entende que eles vão pagar logo, assim, não vão demorar muito para pagar, não. E claro, se digamos que o governo antecipou lá, tu ganhou um pouco, foi para 13, 12 meses, vamos fazer uma situação aqui que extrema, 12 meses, tá? Virou 11. É só tu receber os 11 e reinvestir e seguir ganhando os 1,4%, certo? 32 mil, Cleomar quer fazer ali. Vou botar com 15, tá, Cleomar? Com 15 meses aqui. Vira 39, ó. Vira quase 40. Ganha 7.400 aqui de juros, ó. Depois, no individual ali, quem quiser fazer um aporte, alguma coisa, eu posso fazer a simulação daí individualmente para cada um também. Faz os 5 mil o mínimo, Michele, que é o 5, ó. Ó, fica 659, né? Fica bom também, né? Sim, no teu caso, Cleomar, teria o imposto, tá? Eu vou fazer aqui, tu botou 32, né? 32. Eu vou fazer 1,3, que é mais ou menos o que fica. Daria uns 38 com o imposto, tirando o imposto, tá? Tirando o imposto. 1,4. Teria um... Deixa eu ver aqui. Mas eu posso fazer depois especificamente o cálculo para ti, se tu me manda no WhatsApp ali, eu calculo exatamente quanto que daria de imposto e a rentabilidade final ali. Indo adiante aqui, eu só quero passar o link para vocês, para não enrolar mais vocês, porque tem gente que deve estar cansada de me ouvir aqui, já vi que o pessoal está saindo e não aguenta mais, né? Deixa eu voltar aqui. Eu vou mandar esse link aqui. Deixa eu só copiar o link aqui. Quem quiser investir na oportunidade e ter a possibilidade de aplicar 5 mil reais e não ter que colocar os 10, responde esse link. Menos de um minuto tu já respondeu esse formulário que eu mandei aí, tá, pessoal? Vocês podem ir respondendo enquanto eu vou falando com vocês aqui. Respondam, porque depois vai ser difícil eu entrar em contato com vocês, porque eu não tenho necessariamente, mesmo lendo o nome de vocês aqui, não necessariamente eu... Deixa eu só ver se está gravando aqui a apresentação. Tá. Não necessariamente eu consigo depois identificar vocês, tá? Até eu vou dar meu WhatsApp depois para vocês ali, quem quiser falar comigo. Só que tem mais um detalhe. Essa oportunidade de tu entrar só com 5, ela só vai ficar em aberto até amanhã ao meio-dia, tá? Então, a pessoa que quiser, de fato,
amanhã ao meio-dia, ou se o investimento esgotar de hoje para amanhã, também esgota e não tem como colocar todo mundo, certo? Vi que tinha bastante gente na reunião hoje aqui. Então, esses 5 mil reais, a possibilidade de aportar os 5, vai ficar aberto até amanhã ao meio-dia. Então, a pessoa que quiser entrar no investimento, quando encerrar aqui, eu já vou ver quem respondeu o formulário e já vou entrar em contato e pedir ali alguns documentos, que é o que eu consigo amanhã de manhã agilizar o contrato de investimento, tá? Não é obrigado a investir, tá, pessoal? Pessoal, não é obrigado, mas para conseguir fazer uso desse benefício de investir os 5, daí é importante estar com a documentação toda pronta amanhã de manhã, para eu poder rodar o contrato antes do meio-dia, para poder aproveitar o benefício, tá? Quem deixar para fazer depois vai ter que aportar os 10 daí, ou não vai poder entrar, enfim. Essa é uma forma da gente organizar aqui, tá? Então, colocando aqui de novo a oportunidade essa aqui, pessoal, quem tiver interessado, eu peço que responda o formulário ali, que aí eu vou entrar em contato, terminando a reunião, eu vou entrar em contato com vocês, tá? Aqui o meu WhatsApp, ó, esse aqui é o meu WhatsApp. Quem quiser também falar comigo no WhatsApp, pode mandar um WhatsApp. Isso, me chama no WhatsApp que a gente já fala, Clemar. Ali, logo que eu encerrar aqui, a gente já conversa. Ó, 999214818 é o mesmo WhatsApp que eu mando lá no grupo, tá? Então vocês conseguem me ver no grupo lá, o chato, aquele que fica mandando mensagem para você sou eu, então vocês podem pegar aquele WhatsApp e falar comigo naquele WhatsApp também. Eu vou responder algumas dúvidas aqui do chat. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode lançar no chat ali que eu vou respondendo, tá? O Rodrigo, ele perguntou, né, essa questão aqui política aqui, que é bem interessante, né? Sobre o assunto do governo ter repassado os precatórios para os bancos no final do ano passado, procede? Se sim, o que isso tem a ver com o investimento? Não procede, tá? Isso foi colocado torto, fizeram uma confusão. Não é o governo que passa os precatórios para os bancos. É as pessoas que são donas de precatórios que vendem os precatórios para os bancos. O governo, ele paga o precatório, ele não vende o precatório, certo? Então, o que aconteceu? Como sempre acontece, né? Os bancos são os maiores investidores de precatórios. Isso aqui é importante, pessoal. Os bancos e os fundos de investimento investem bilhões, estou falando bilhões, BTG, todos os anos em precatórios, ou seja, os caras não estão comprando precatório porque é ruim, concordam? Os caras estão comprando precatório porque é bom. Vamos dizer, o banco não vai investir em algo que, de fato, ele não vai ganhar. Então, os principais compradores de precatórios são como se diz, os investidores institucionais. Esses caras que botam bilhões todos os anos nos precatórios. Então, o que estava acontecendo ali, Rodrigo? Os bancos, como sempre, estavam comprando os precatórios das pessoas, certo? E o que aconteceu? O governo anterior, lá, o governo Bolsonaro, ele tinha passado uma medida que parcelou o pagamento dos precatórios, tá? E aí, o que aconteceu? Aí o precatório federal, ele caiu absurdamente o valor. Porque, cara, vou comprar um precatório, vou demorar mais para receber, então eu vou pagar menos. E aí, os precatórios começaram a valer menos e os bancos estavam comprando por menos. Só que o que acontece? Eles estavam comprando por menos, só que eles não estavam... E esse é o ponto que está errado aí na análise que fizeram. Eles estavam comprando por menos, mas eles não estavam comprando por muito menos, não. E isso que estava estranho. Tipo, era possível tu comprar um precatório federal por metade do valor, por exemplo. Os bancos estavam pagando 60%. Eles estavam pagando melhor que o mercado. Por quê? Provavelmente eles sabiam que esse parcelamento de precatórios seria derrubado, né? Ou tinha uma informação privilegiada. Não posso dizer que isso é verdade, mas pode ser que seja isso. O que eu estava achando estranho? Que o precatório federal estava desvalorizado e os bancos estavam pagando muito no precatório federal. Foi isso que a minha experiência de mercado que eu vi. E o que de fato aconteceu? Então, os caras estavam comprando lá em setembro um precatório a 60%, e agora, lá em setembro de 2023, tá? Setembro de 2023, e em janeiro de 2024, o governo pagou todos os precatórios. Então, vamos dizer, o cara
ou comprou em outubro lá um precatório por 60% e recebeu em janeiro, né? Ou seja, o cara quase dobrou ali, em poucos meses, quase dobrou o dinheiro dele. Então, foi isso que aconteceu. Os fundos ganharam muito dinheiro porque os caras já tinham muito dinheiro, eles seguiam comprando aquilo a 60% ali no final do ano de 2023, comprando e receberam tudo em janeiro. Então, os caras tiveram um ganho, assim, extremamente alto. Aqui na LC Invest, a gente não participou disso, porque o que aconteceu? Quando a gente viu que iria começar o parcelamento dos precatórios, a gente parou de indicar os precatórios federais para investimento, certo? Por isso que a gente fez muito precatório do Amazonas, a gente não estava fazendo mais precatório federal. Então, os nossos investidores não foram afetados pelo parcelamento dos precatórios federais, porque a gente anteviu o movimento de mercado e disse, olha, precatório federal, ele já não é um título que é interessante tu investir porque tu não tem data para receber. E aí a gente tirou ele do nosso portfólio e não fez. Agora, como voltou, tá tudo em dia, tá tudo sendo pago corretamente, a gente recolocou no portfólio. Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Tô falando um monte aqui, né? Mas basicamente é isso, Rodrigo. Não sei se tu entendeu a lógica. Mas foi isso aí que aconteceu, tá? Se tiverem mais alguma dúvida, podem colocar ali, senão eu vou liberar vocês para vocês descansarem também. Lembre de responder o formulário ali, quem se interessou no investimento. A gente está quase fechando, só tem 66 mil ali. Provavelmente se esgota isso até amanhã, né? Daí, para não ficar quem não quiser ficar de fora, tem que botar ali no formulário. Tô por vocês, pessoal. Se vocês estiverem satisfeitos, eu posso liberar vocês para descansarem. Então, como não tem mais perguntas, e eu gostaria então de agradecer a presença de vocês nessa reunião fechada. Vou, então, estar respondendo aqui o WhatsApp, a quem mandou o WhatsApp, e vou estar vendo o formulário ali para ver quem respondeu, para entrar em contato com quem se interessou na oportunidade, né? Gostaria também de ficar também, não, eu posso responder para vocês ali, não necessariamente a pessoa precisa investir, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me mandar no WhatsApp ali, e a gente segue falando, então, e segue em contato, tá bom? Então, agradeço a presença de todos e uma boa noite para vocês aí, um bom descanso, tá? Obrigado.